Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. Eu sou o Jeff Alves e hoje vamos falar sobre um daqueles temas que todo mundo acha que entende até começar a pensar um pouco mais fundo. O tema esse que já começamos a trabalhar desde o episódio anterior: direitos humanos. Quando você ouve a expressão, provavelmente você pensa: claro, eu sei o que são direitos humanos, liberdade, dignidade, igualdade, coisas óbvias, não? Mas aqui vai uma provocação. Se eu perguntar para você o que exatamente são os direitos humanos, você consegue responder? São leis? São princípios morais? São direitos naturais que existem independente de qualquer governo? Ou são convenções que nós, seres humanos, criamos ao longo da história? E mais, se todo mundo concorda que direitos humanos são importantes, por que há tanto conflito sobre o que eles realmente significam? No episódio anterior, a gente percorreu a história dos direitos humanos, de onde eles vieram, como surgiram. Hoje vamos dar um passeio, né, que de modo a precisarmos dar um passo adiante e entrar no território da filosofia dos direitos humanos, da definição, melhor dizendo, do que são os direitos humanos. Vamos investigar não apenas de onde vieram com essa conversa que queremos ter hoje, mas o que eles são. E você vai ver, essa é uma pergunta muito mais complicada do que parece. Então, pega seu café, se acomoda e vamos juntos nessa reflexão de hoje. Então, vamos começar pelo básico. Ou melhor, pelo que parece básico, mas não é. Quando a gente fala direitos humanos, estamos falando de quê exatamente? Vou te dar um exemplo, melhor dizendo. Vou te dar um exemplo do cotidiano para você entender onde mora o problema. Imagine que você está numa reunião de condomínio, alguém levanta a mão e diz: eu tenho direito a fazer uma reforma no meu apartamento. Aí outra pessoa responde: sim, mas eu tenho direito ao meu sossego. Pronto. Já temos um conflito de interesse, né? E já temos um conflito de direitos. Mas repare, esses dois direitos são da mesma natureza? O direito de fazer uma reforma é a mesma coisa que o direito ao sossego? Um está escrito no regimento do condomínio, é um direito legal. O outro é mais, como dizer, uma reivindicação de bem-estar, de qualidade de vida, certo? Embora existam sim restrições a fazer a minha reforma, porque tem determinados horários que não se pode fazer tanto barulho, né? Mas acaba nesse caso que, se for naquele horário que é permitido, vamos dizer assim, né, horário comercial, eu sei que existe, né, você tem esse direito ao seu bem-estar, mas em horário comercial, o direito de fazer reforma, ele acaba preponderando, né? Mas como é que se decide qual dos dois é mais importante, qual dos dois deve vigorar, né? Quem é mais importante, o meu direito de poder fazer reforma no meu apartamento ou o direito do vizinho de ter direito ao sossego, né? Quem é que deve valer mais, prevalecer sobre o outro? Porque não tem como os dois, vamos dizer assim, valerem ao mesmo tempo, né? E aí você leva isso agora para os direitos humanos. Quando falamos de direito à liberdade de expressão, estamos falando de uma coisa. Quando estamos falando do direito à alimentação, estamos falando de outra coisa. O primeiro parece exigir que o Estado não interfira na sua vida. Você tem direito à liberdade de expressão. O segundo parece exigir que o Estado haja ativamente para garantir que você tenha o que comer, né? Direito à alimentação, se você não consegue, o Estado deveria fazer alguma coisa ali para te ajudar. Então, são direitos da mesma espécie? Tem a mesma fundamentação? A mesma urgência? Algum prepondera sobre o outro? Sempre o Estado deve interferir? Ou a minha liberdade que deve ser preponderante? Como é isso? Aí que entramos no problema filosófico. E olha que curioso, existe um consenso quase universal de que direitos humanos são importantes. Só que não existe consenso sobre o que os direitos humanos são. Alguns filósofos e juristas dizem que direitos humanos são direitos morais. Eles existem porque é moralmente errado violar a dignidade de uma pessoa. Outros dizem não. Direitos humanos são direitos legais. Só existem porque foram declarados em documentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Ainda tem quem diga, direitos humanos são direitos naturais. Existem, independentemente de qualquer lei ou tratado. São como leis da natureza humana. A gente discutiu sobre isso no episódio anterior, inclusive. E ainda tem quem argumente que direitos humanos são construções sociais. Não são nem morais, nem naturais. São acordos que a humanidade criou para poder viver em sociedade. Como também falamos no episódio anterior. Percebe a diferença? Se direitos humanos são naturais, eles sempre existiram, mesmo antes de qualquer governo ou constituição. Se são morais, depende de um consenso ético. Se são legais, só passam a existir quando codificados em leis. E isso não é só filosofia abstrata, viu? Porque isso tem consequências práticas enormes. Pensa comigo. Se você acredita que direitos humanos são naturais, você vai dizer que nenhum governo tem o direito de tirá-los de você. Porque eles não foram dados pelo governo, eles já eram seus desde que você nasceu. Mas, se você acredita que direitos humanos são legais, então você pode argumentar que diferentes países com diferentes culturas podem ter diferentes listas de direitos. Tá vendo como a definição importa? Em uma, se forem naturais, todo mundo tem, né? E o governo pode atrás de você. Se forem legais, eles vão depender dos países que colocarem eles como em leis, em documentos legais. Tá vendo como é que importa, né, essa discussão? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai justamente explorar essas diferentes visões. Entender por que existem tantas tensões e debates em torno dos direitos humanos. E no fim, talvez a gente não chegue numa resposta definitiva, porque convenhamos, se os maiores filósofos do mundo não chegaram, nós não vamos provavelmente também esperar que no episódio de podcast a gente resolva esse dilema, né? Mas a gente vai sair daqui com uma compreensão muito mais profunda do problema, vai sair daqui situado nessa discussão, e isso em filosofia já é uma grande vitória. A gente saber em que pé está a discussão. A gente vai fazer um panorama geral, tá? A gente está fazendo essa abordagem geral dos direitos humanos, para depois a gente fazer, aprofundar mais nessa parte da filosofia em si. Então, vamos em frente. Mesmo com toda essa falta de consenso sobre o que são direitos humanos, dá para identificar algumas características que a maioria dos teóricos aceita. São como pontos de encontro no meio do debate. Vou te apresentar 5 características que nos ajudam a entender melhor a ideia de direitos humanos. E, de novo, vou tentar traduzir isso para o cotidiano para ficar mais claro. Característica 1. Reivindicações de valores fundamentais. Direitos humanos são reivindicações. Ou seja, quando você diz eu tenho direito a isso, você está fazendo uma exigência. Você está dizendo à sociedade, o governo, as outras pessoas, vocês têm uma obrigação comigo. Eu tenho esse direito. É tipo quando você compra um produto com garantia. Se ele quebra, você vai na loja e diz, eu tenho direito à troca. Eu tenho direito ao conserto. Você não está pedindo um favor. Você está exigindo algo que lhe é devido. Com direitos humanos é parecido. Quando falamos em direito à vida, direito à liberdade, direito à dignidade, estamos dizendo isso não é opcional, não é caridade, é uma exigência legítima. E essas reivindicações se referem ao que chamamos de valores fundamentais. Respeito, dignidade, liberdade, igualdade, segurança, são os valores sem os quais a gente não consegue viver uma vida propriamente humana. Então, a primeira característica é que direitos humanos são reivindicações. A segunda característica fala que direitos humanos tratam de necessidades básicas, não de qualquer vontade, de qualquer desejo. Olha a diferença. Você quer um iPhone novo, mas você precisa da alimentação. Você quer viajar para Maldivas, você quer viajar para o Caribe, você quer ir para Paris, tomar um café de frente à Torre Eiffel, mas você precisa de um lugar para morar. Direitos humanos dizem respeito ao segundo tipo de coisa, ao que você precisa, as necessidades sem as quais você não consegue viver com dignidade. Agora, claro, dá para discutir o que é uma necessidade básica. Comida, água, abrigo, ok, isso é óbvio, mas e educação? E saúde? E cultura? São necessidades básicas ou não? Aí a gente entra no outro debate, mas o ponto aqui é, direitos humanos não são sobre qualquer coisa que a gente queira, são sobre o que é essencial para a vida humana. Então,
A primeira característica que os direitos humanos são reivindicações. A segunda, direitos humanos tratam de necessidades básicas, não de qualquer vontade ou desejo. A terceira característica é que direitos humanos pertencem tanto à ordem legal quanto à ordem moral, às vezes de forma indistinguível. Isso significa que eles funcionam em dois níveis. No nível legal, direitos humanos aparecem em constituições, em tratados internacionais, em leis. No nível moral, direitos humanos expressam o que deveria ser, mesmo que ainda não estivesse escrito em nenhuma lei. Um exemplo rápido. Antes da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, o direito à liberdade dos escravizados ainda não era legal, mas era moral. Ainda que a lei dissesse que era permitida a escravidão, moralmente isso já era inaceitável na época. Quer dizer, já existiam pessoas, e muitas por sinal, argumentando que era moralmente errado escravizar seres humanos, mesmo que a lei ainda permitisse. Tanto é que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, direitos humanos são tanto o que é quanto o que deveria ser. São tanto descritivos, descrevem situações, quanto normativos. São normatizados, vamos dizer assim. Né? Então, novamente, primeira característica, direitos humanos são reivindicações. Segunda característica, direitos humanos tratam de necessidades básicas, não de qualquer vontade ou desejo. Terceira característica, direitos humanos pertencem tanto à ordem legal quanto à ordem moral. Quarta característica, a maioria dos direitos humanos não é absoluta. Eles são limitados pela necessidade de garantir os direitos dos outros e o bem comum. Pensa na sua liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser, certo? Bem, então, não exatamente. Você não pode usar a liberdade de expressão para incitar a violência contra alguém. Por quê? Porque aí você estaria violando o direito à segurança e à dignidade da outra pessoa. É aquilo que você já deve ter ouvido. O seu direito termina onde começa o do outro. Por isso, filósofos chamam a maioria dos direitos humanos de direitos prima facie. Isso significa, à primeira vista, você tem esse direito. Mas ele pode ser limitado em circunstâncias específicas para proteger direitos de terceiros. Agora, existem exceções. Tem direitos que não podem ser limitados em hipótese alguma. Por exemplo, o direito de não ser torturado ou o direito de não ser escravizado. Eles são chamados de direitos não derrogáveis. Não importa a situação, tortura é sempre inaceitável. Vamos repetir de novo, direitos humanos são reivindicações, direitos humanos tratam de necessidades básicas, de qualquer vontade ou desejo, direitos humanos pertencem tanto à ordem legal quanto à ordem moral, direitos humanos têm como característica não serem necessariamente absolutos, né? A maioria dos direitos humanos não é absoluta, e uma quinta característica e última, direitos humanos são universais. Eles se aplicam a todos os seres humanos, em todos os lugares, em todos os tempos. Não importa a sua nacionalidade, sua religião, sua cor de pele, sua classe social, se você é humano, você tem direitos humanos. Isso é tão bonito, né? Uma ideia bonita, mas também uma ideia cheia de tensão. Porque se direitos humanos são universais, então culturas diferentes, com valores diferentes, deveriam aceitar os mesmos direitos? Essa é uma das questões mais espinhosas desse assunto. E a gente vai voltar nela mais para frente. Por enquanto, fica registrado, né, que são 5 características que, de certo modo, todo mundo concorda. Né? A primeira delas, direitos humanos são reivindicações. A segunda, direitos humanos tratam de necessidades básicas, de qualquer vontade ou desejo. A terceira delas trata de direitos humanos pertencem tanto à ordem legal quanto à ordem moral. A quarta característica é falar que a maioria dos direitos humanos não é absoluta. E a quinta e última, direitos humanos são universais por natureza. Né? Por enquanto, fica registrado essas 5 características, né? E elas nos dão uma base para pensar sobre o que são os direitos humanos, mesmo que alguém, ou melhor, mesmo que ainda não tenhamos uma definição definida, né? A gente tem essas características de o que são direitos humanos, mesmo que a gente ainda não definiu o que são direitos humanos, né? Agora vem uma parte que eu acho especialmente interessante. Existe uma teoria proposta por um jurista francês chamado Karel Vazak, lá na década de 1970, que organiza os direitos humanos em 3 gerações. E o mais bonito, ele se inspirou no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Cada geração de direitos corresponde a um desses valores.
E o que essa teoria faz é mostrar como a nossa compreensão dos direitos humanos foi se expandindo ao longo do tempo. Não que uma geração substitua a outra, viu? Elas se acumulam. Vamos ver cada um. A primeira geração são os direitos civis e políticos. Elas nasceram principalmente das revoluções liberais do século XVII e XVIII. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, onde o valor central é a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito ao voto, direito a um julgamento justo, liberdade de ir e vir. São direitos que protegem o indivíduo contra o poder do Estado. Pensa assim, é como se você dissesse para o governo, fique longe de mim, não invada minha casa sem mandado, não me prenda sem julgamento, não me impeça de falar o que eu penso. São os chamados direitos negativos. Negativos não no sentido de que são direitos ruins, mas no sentido de que exigem uma abstenção do Estado. Ou seja, o Estado deve não fazer certas coisas. O Estado não deve censurar, o Estado não deve prender arbitrariamente, o Estado não deve torturar. Esses direitos foram fundamentais para derrubar regimes absolutistas e criar democracias modernas, mas acontece que só garantir liberdade não é suficiente. Você pode ter total liberdade de expressão, mas se você não sabe ler, de que adianta? Você pode ter direito ao voto, mas se você passar fome, você realmente está livre? Né? Tá? Você tem direito à liberdade de expressão. Não que pessoas que não saibam ler não possuam o direito a se expressar livremente, mas essa expressão ela só pode acontecer verbalmente, né? Se bem que hoje a internet acaba chegando em todos os lugares, né? Mas para a época, né, você já limita a tua expressão. Você não se expressa em todo lugar, né? Você também não tem acesso a todas as informações. E, enfim, essa percepção que leva à segunda geração dos direitos humanos, tá? Só garantir liberdade não é suficiente. Inclusive, na questão da liberdade de expressão, eu posso garantir a liberdade de expressão de todo mundo. Mas e se a pessoa com liberdade de expressão começa a atacar outros direitos das outras pessoas e ninguém interfere nisso? Né? Tá certo isso? A segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Elas surgem principalmente no século XIX e início do século XX, com o crescimento do movimento socialista e das lutas trabalhistas, onde o valor central é a igualdade. Então, aqui a gente fala de direito à educação, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à moradia, direito à previdência social. Respire. Aqui a coisa muda de figura. Esses direitos não pedem que o Estado fique longe. Pelo contrário, eles pedem que o Estado haja. São os chamados direitos positivos. O Estado precisa construir escolas. O Estado precisa criar sistemas de saúde. O Estado precisa regular o mercado de trabalho. É tipo assim, de nada adianta você ter a chave do carro se não tem combustível para rodar. Liberdade sem condições materiais mínimas é liberdade vazia. E aqui começam as tensões políticas e filosóficas, porque tem gente que diz que esses direitos sociais não são verdadeiros direitos humanos, são apenas aspirações. Por quê? Porque garantir direitos sociais custa dinheiro, exige redistribuição de recursos, exige intervenção do Estado na economia, e isso incomoda quem defende que a liberdade individual e a economia de mercado são mais importantes. Ou seja, a primeira geração versus a segunda geração é também, em certo sentido, liberalismo versus socialismo. Tá? Mas espera, que ainda tem uma terceira geração. Né? A primeira falou liberdade, igualdade, e aqui, na terceira geração, quem aqui entra em pauta? Os direitos coletivos ou de solidariedade. Eles começam a surgir a partir da segunda metade do século XX, principalmente depois da descolonização da África e da Ásia. O valor central aqui é fraternidade, ou se preferir, solidariedade. Então, aqui a gente já vai falar do direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito a um meio ambiente saudável, direito à autodeterminação dos povos. Esses direitos são diferentes porque não se referem apenas a indivíduos. Eles se referem a coletividades. Quando falamos do direito a um meio ambiente saudável, não estamos falando de você como indivíduo apenas. Estamos falando da humanidade como um todo, das gerações futuras. É uma mudança de perspectiva, da pessoa individual para a comunidade global.
E aqui tem uma coisa interessante filosoficamente. Os direitos da terceira geração reconhecem algo que as gerações anteriores talvez não enfatizassem tanto. Somos todos interdependentes. A poluição que um país produz afeta o mundo inteiro. A paz em uma região depende da cooperação internacional. O desenvolvimento econômico de um país não pode ser à custa da exploração do outro. São direitos que pedem uma ética de responsabilidade coletiva. Então, primeira geração, liberdade, veio ali na época das revoluções. Primeira metade do século XX, a gente falou de igualdade e, a partir da segunda metade do século XX, solidariedade. Agora, o importante é entender, essas três gerações não são fases que se substituem. Elas coexistem. É tipo aqueles prédios antigos que vão sendo ampliados. Você não derruba o primeiro andar para construir o segundo. Você constrói em cima do primeiro andar o segundo andar. Liberdade, igualdade e fraternidade, as três continuam necessárias. Mas elas são interdependentes. Sem igualdade, a liberdade fica vazia. Sem liberdade, a igualdade pode virar opressão. Sem fraternidade, tanto liberdade quanto igualdade ficam limitadas ao plano individual ou nacional, sem visão de humanidade. Mas como você pode imaginar, isso tudo gera debates intensos até hoje. E é sobre esses debates que vamos falar um pouquinho hoje, tá? Aqui vem uma das tensões mais antigas e mais profundas da filosofia política. Liberdade ou igualdade? Essa não é só uma questão teórica. Ela dividiu o mundo durante décadas. Durante a Guerra Fria, de um lado você tinha um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, defendendo a primazia da liberdade. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, defendendo a primazia da igualdade. E cada um deles olhava para os direitos humanos de um jeito completamente diferente. Para a tradição liberal, que vem de filósofos como John Locke, Adam Smith e Friedrich Hayek, o mais importante são os direitos de primeira geração, liberdades civis e políticas. Por quê? Porque para eles a liberdade individual é o valor supremo. E o Estado? O Estado deve ser mínimo. É tipo um guarda de trânsito, ele está ali para garantir que as regras sejam cumpridas, mas não para dirigir o carro de ninguém. Nessa visão, direitos sociais, como direito à saúde e à educação, não são verdadeiros direitos humanos. São, no máximo, objetivos desejáveis. O argumento é o seguinte: direitos sociais exigem que o Estado force algumas pessoas a pagar impostos para financiar benefícios para outras. E isso, dizem os liberais, viola a liberdade individual. Se o Estado força pessoas a pagarem impostos para financiar outras, está violando a liberdade. Por exemplo, ainda, né, problematizando, se você taxa as pessoas mais ricas para dar direitos como educação para os mais pobres, né, estou problematizando aqui, e isso está violando a liberdade individual. Eu ajudo se eu quiser. Vamos dizer assim, né? Além disso, tem um argumento prático. Direitos sociais dependem de recursos, e recursos são limitados. Como é que você garante direito à saúde se não tem direito para construir hospitais? Se o Estado não tiver direito para construir hospitais, como é que faz? Então, para essa corrente, melhor focar nos direitos que todos podem ter apenas se o Estado se abster de violar. Direitos civis e políticos. Tá? Para essa visão liberal, é melhor focar nos direitos que todos podem ter apenas se o Estado se abster de violar. Direitos civis e políticos. Já para a tradição socialista, que vem de Marx, Engels e todo o pensamento que a gente considera de esquerda, a coisa é o contrário. Direitos civis e políticos sem igualdade material são ilusão burguesa. O argumento é mais ou menos assim. De que adianta você ter liberdade de imprensa se só os ricos podem comprar jornais e controlar a mídia? Se os ricos que pagam as propagandas que aparecem nos canais, por exemplo, né, tem uma tendência a eles controlarem também o conteúdo daqueles canais, né? Se o canal não fala algo que ele queira, né, que não esteja alinhado com seus princípios e valores, talvez essa rede televisiva não receba propaganda. De que adianta você ter direito ao voto se você passa o dia inteiro trabalhando em condições precárias só para sobreviver e não tem tempo e energia para se informar politicamente? Você nem se inteira dos assuntos porque você trabalha tanto que quando chega em casa só comer e dormir.
não tem tempo para saber exatamente o que é que está acontecendo por aí, e aí você recebe essas notícias rápidas tão que chamam tanta atenção, né? E acaba acreditando que elas são verdade, as fake news, né? Nessa visão, liberdade real só existe se você tem condições materiais mínimas. Então, direitos de segunda geração, sociais e econômicos são prioritários. E o Estado? Aqui o Estado precisa ser ativo, precisa redistribuir renda, precisa garantir serviços públicos, precisa intervir na economia. Agora, críticos dizem, mas isso não leva ao autoritarismo, né? Afinal, se o Estado controla a economia, não acaba controlando também a vida das pessoas? E aí, liberdade ou igualdade? Bem, a resposta filosófica mais madura que a gente poderia pensar é um meio termo entre ambas, né? Ambas. Existem exemplos históricos de países que tentaram conciliar as duas coisas. Os países escandinavos, Suécia, Noruega, Dinamarca, são talvez os melhores exemplos. Eles têm democracias liberais fortes, com liberdade de expressão, imprensa livre, eleições livres, mas também têm sistemas robustos de bem-estar social, saúde pública, educação gratuita, previdência forte. Não é perfeito, claro, né? Mas mostra que dá para buscar um equilíbrio. O ponto aqui é, liberdade e igualdade não precisam ser inimigas. Elas podem e devem ser complementares, porque uma sem a outra fica incompleta. Né? De fato, se você dá liberdade demais e esquece dessa questão social, as desigualdades sociais elas vão acabar sempre aumentando cada vez mais, né, havendo esse distanciamento. Então, se não tem um Estado para fazer uma interferência e ajudar essas pessoas das camadas mais pobres da sociedade a ter condições, né, para a condições para ter saúde, educação e tudo mais, né? Não necessariamente dar liberdade demais significa dizer que essas pessoas, essas de comunidades mais carentes vão ter acesso a direitos básicos, de fato. Mas também, se você tem um total controle do Estado, né, pode acabar se tornando alguma espécie de totalitarismo, de autoritarismo, né, que geralmente é o que vão dizer, mas temos sim exemplos de lugares que tentam conciliar ambas as coisas. E aí, temos sim essa discussão, né, se deve prevalecer a liberdade, tá, de modo que não há interferência do Estado, ou se deve prevalecer a igualdade, onde há prevalência do Estado, né, ou se o melhor, né, a gente até coloca aqui como exemplos, esse meio termo, né? Mas também tem outra discussão, que direitos humanos são universais? Ou seja, eles se aplicam da mesma forma em todas as culturas, em todos os lugares do mundo? Ou eles são, na verdade, uma construção cultural? Nesse caso, uma construção ocidental, que não necessariamente se aplica a outras civilizações que não as ocidentais. Essa tensão ficou muito evidente depois do fim da Guerra Fria, na década de 90. A visão universalista diz o seguinte: direitos humanos pertencem a todos os seres humanos, independentemente da cultura, da religião ou da tradição. Não importa se você nasceu no Brasil, na China, no Irã, na Noruega, se você é um ser humano, você tem direito à dignidade, direito a não ser torturado, direito a não ser escravizado. Esses direitos não dependem de aprovação cultural. A base desse argumento é a ideia de que existe algo como a natureza humana universal. Todos os seres humanos sentem dor, todos os seres humanos desejam viver com dignidade, todos os seres humanos querem proteger aqueles que amam. Então, se existe essa natureza humana comum, faz sentido que existam direitos universais que protegem essa natureza humana em comum. Só que existe uma visão, que é a visão relativista, que vai dizer, calma lá, direitos humanos, como são formulados hoje, são a criação da cultura ocidental moderna. Eles nasceram das revoluções europeias e americanas. Refletem valores liberais ocidentais, individualismo, secularismo, democracia representativa. Mas, porém, contudo, todavia, outras culturas têm outras prioridades. Em algumas culturas asiáticas, por exemplo, a harmonia coletiva e o respeito à autoridade são valores mais importantes do que a liberdade individual. Em algumas culturas africanas, os direitos da comunidade e dos anciãos são priorizados sobre os direitos individuais.
Então, o argumento relativista diz: impor direitos humanos universais é uma forma de imperialismo cultural. É o Ocidente dizendo, nossa forma de ver o mundo, ou melhor, é o Ocidente dizendo, nossa forma de ver o mundo é a correta e vocês têm que se adaptar. Né? Os direitos humanos, entendidos como universais, trazem prioridades que são prioridades da mente ocidental. De modo que se acha que a nossa visão do mundo ela é universal, se aplica a todo mundo. Mas será que realmente esses direitos são prioridades para as outras culturas, que não as ocidentais? Esse argumento ganhou força principalmente depois da Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena em 1993. Países asiáticos liderados por China e Singapura apresentaram o que ficou conhecido como valores asiáticos. A ideia era: direitos humanos devem ser contextualizados. Devem levar em conta as particularidades históricas, culturais e religiosas de cada região. Porém, sempre aqui estou tendo cuidado de apresentar os prós e contras das visões, né? Cuidado. Porque relativismo cultural pode ser usado para justificar coisas muito problemáticas. Mutilação genital feminina, casamento infantil, pena de morte para homossexuais. Dá para dizer que isso é só diferença cultural? Dá para dizer que só porque existem culturas que priorizam a heteronormatividade, por exemplo, significa dizer que elas devem ainda dar pena de morte por uma pessoa ser homossexual? A gente relativiza de modo a fazer com que não se veja como errado uma cultura que tenha como prioridade o casamento infantil, a mutilação genital feminina. Isso é só com diferença cultural mesmo? Ou existe um limite? Um ponto em que a gente precisa dizer não. Certas práticas violam a dignidade humana de forma inaceitável, independentemente da cultura. Bom, como a gente está tentando fazer, pode ser que a conclusão fique mais ou menos ali no caminho do meio. Né? Isso não significa que os valores que essas culturas asiáticas que trouxeram essa ideia, né, de relativização, ou que necessariamente estejam dizendo, por ter outras prioridades, que os valores ocidentais não se aplicam a elas, ou vice-versa, né? Ou que necessariamente, porque a gente está pregando valores ocidentais, a gente deve acreditar que eles devem valer somente para a gente. Porque valores como dignidade, respeito e liberdade, será que esses valores são exclusivamente ocidentais? Será que só realmente a gente considera esses valores como importantes só por sermos ocidentais, ou eles são importantes porque são importantes mesmo? São coisas que deveriam valer em todas as épocas, em todas as culturas, né? Praticamente todas as grandes tradições filosóficas e religiosas do mundo têm algum tipo de ética de respeito à vida humana. No cristianismo você tem o ama teu próximo como a ti mesmo, no budismo você tem a compaixão universal, no islamismo você tem a justiça e a dignidade humana, isso falando da religião, tá? Não falando... Existem esses princípios lá no islamismo. Embora a gente veja também que no cristianismo você possa encontrar coisas que não são a teu próximo como a ti mesmo, ou mesmo no islamismo você encontra coisas que realmente não são valorizar a justiça e a dignidade humana, né? Mas esses princípios estão lá. No confucionismo também existe a ideia de benevolência, de reciprocidade. As ideias estão lá. Então, talvez a questão não seja se direitos humanos são universais ou não. Talvez a questão seja como eles se expressam em diferentes contextos, como eles diferentemente se aplicam, a depender da cultura, a depender da época. Então, universalidade na essência, poderíamos falar, e uma diversidade na forma. É uma terceira opção, né? Um caminho do meio. É uma tentativa de encaixar o caminho do meio. Aí. Tá? Depois de tudo que a gente conversou, tem uma ideia que precisa ficar clara. Apesar de todos esses debates, liberdade versus igualdade, universalismo versus relativismo, primeira geração versus segunda geração, apesar de tudo isso, existe um consenso crescente de que todos os direitos humanos são interdependentes. Isso foi reafirmado na Declaração de Viena em 1993. A ideia é simples, mas profunda. Direitos humanos formam um todo indivisível.
Você não pode escolher alguns e descartar outros. Você não pode dizer, eu defendo a liberdade de expressão, mas não me importo com o direito à alimentação. Ou, eu defendo o direito de saúde, mas não ligo para a liberdade religiosa. Não funciona assim. Você não pode dizer, eu cuido do cérebro dessa pessoa, mas não me importo com o coração dela. Ou, eu garanto que essa pessoa respire, mas não me importa se ela está desnutrida. Né? Você tem que pensar a pessoa como um todo. Por quê? Porque o corpo humano é um sistema. Se uma parte falha, o resto sofre. Com direitos humanos, é a mesma coisa. Se você garante a liberdade política, mas deixa as pessoas morrerem de fome, você não tem uma sociedade justa. Se você garante bem-estar material, mas suprime a liberdade de pensamento, você não tem dignidade humana plena. Liberdade sem igualdade é privilégio de poucos. Igualdade sem liberdade é uniformização opressiva. E ambas, sem a solidariedade, se tornam egoísmo coletivo. Agora, é claro, é uma discussão bonita, né? É uma discussão que toca realmente pontos problemáticos, que busca realmente o que é melhor. Não é uma discussão muito linda no papel, mas na prática a gente ainda está muito longe disso. Tem países que defendem direitos civis, mas ignoram direitos sociais. Tem países que garantem direitos sociais, mas violam direitos civis. Tem países que assinam tratados internacionais de direitos humanos e não cumprem absolutamente quase nada deles. Porque, no fim das contas, direitos humanos envolvem poder. E poder é sempre disputado. Mas, talvez justamente por isso, que pensar filosoficamente sobre direitos humanos seja tão importante. Porque esse tipo de reflexão nos lembra que existe um ideal pelo qual vale a pena lutar. Então, para encerrar, o que são direitos humanos? Já não foi a pergunta que a gente está para o episódio de hoje? São direitos morais? São legais? São naturais? São absolutos? São relativos? São individuais? São coletivos? São universais? Ou são culturais? Todas essas perguntas, essas discussões, elas continuam em aberto, tá? E talvez seja melhor assim, inclusive, porque manter essas perguntas vivas significa que continuamos pensando no melhor. Continuamos questionando, continuamos buscando um mundo muito mais justo. O que podemos dizer com certeza é que, sim, direitos humanos são uma construção humana. Imperfeita, sim. Contestada, também. Mas também uma das mais belas tentativas da humanidade de responder uma pergunta muito antiga: como devemos viver juntos? Como devemos tratar uns aos outros? O que significa, afinal, respeitar a dignidade de cada ser humano? E essa, meu amigo, minha amiga, é uma pergunta filosófica que vale a pena continuar fazendo. Vale a pena a gente continuar refletindo como devemos viver juntos, como devemos tratar uns aos outros, como devemos respeitar a dignidade de cada ser humano. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão de hoje. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também gosta de pensar fundo. E se quiser continuar essa conversa, manda as suas reflexões lá no Instagram, comenta aqui no teu player de podcast que você utilizou para me escutar. Um abraço forte. Até o próximo episódio do nosso Odisseia Filosófica, porque filosofia é arte de viver. Tchau, tchau, pessoal.